E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro, estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal do Cinema com João Pedro. E no vídeo de hoje eu venho aqui trazer a primeira resenha que foi escolhida por vocês, o público. Porque na semana passada eu postei uma enquete tanto na página do blog no Instagram quanto na comunidade do canal no YouTube sobre qual filme dentre 4 opções vocês gostariam que eu trouxesse a resenha aqui para o canal. Então o vídeo de hoje vai ser sobre o vencedor dessa enquete, o qual vocês já podem adivinhar pela minha camiseta. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre Beatles 64. Beatles 64 é um documentário lançado em 2024, exclusivamente no catálogo do streaming Disney+. Ele é dirigido pelo David Tedeschi e aborda a primeira vinda dos Beatles aos Estados Unidos em 1964, que foi eternizada pela apresentação deles no Ed Sullivan Show, analisando o impacto que a banda teve na cultura norte-americana e, em especial, na juventude da época. Acho que eu nem preciso dizer que eu sou muito fã dos Beatles, de modo que eles são minha banda favorita, e eu fiquei bem surpreso em saber que a gente teria um novo documentário sobre os Beatles tão pouco tempo depois do feito monumental que foi Get Back, do Peter Jackson. Porém, a produção de ninguém menos que Martin Scorsese e o foco em um ano importantíssimo para a história dos Beatles certamente atiçaram a minha curiosidade para ver Beatles 64. E embora o documentário não aborde todos os eventos que marcaram esse ano tão importante para a banda, ele se destaca pelo foco essencialmente humano no retrato da Beatlemania, criando uma dicotomia muito interessante entre a adoração fervorosa dos fãs e o caráter mundano da grande maioria das situações em que os Beatles se encontram. Assim como os trabalhos realizados em documentários anteriores, como 8 Days a Week e Get Back, o David Tedeschi acerta muito aqui ao focar em um período minuciosamente específico da história da banda, o qual, por contrapartida, foi documentado originalmente pelo Albert e pelo David Maysles ao longo da primeira visita dos Beatles aos Estados Unidos em 1964, que foi uma viagem que durou ali cerca de 3 semanas. Outro fator importante que traz muita força à abordagem que o David Tedeschi faz aqui é o contexto histórico, já que o diretor coloca o espectador em uma nação que ainda se vê afetada pelo luto do presidente John F. Kennedy, que foi assassinado poucos meses antes da ambientação, e também em uma nação que se vê ainda afetada pela segregação racial. E nesse contexto, os Beatles surgem como válvula de escape para os enlutados e também como uma forma de união dos vários grupos sociais do país através da música. Outra perspectiva que me pegou muito de surpresa por ser formado em comunicação é a importância que o documentário dá para o meio televisivo para que a popularidade dos Beatles fosse tão forte. Inclusive, uma das fontes do documentário é o professor Marshall McLuhan, que ficou eternizado pela frase "o meio é a mensagem". E é bem interessante porque ele ressalta aqui o quanto que a televisão foi importante para a eleição do Kennedy. Então foi bem legal ver essas duas vertentes, o contexto histórico e também a popularidade dos Beatles serem conectadas através do meio. Além disso, assim como em todo documentário dos Beatles, a importância e a relevância deles para a época também é ressaltada aqui em Beatles 64, em especial para a redescoberta de estilos musicais que foram relegados pela sociedade segregada dos Estados Unidos e também para ajudar a juventude da época a encontrar uma identidade através da música, com o objetivo de ajudá-los a superar o luto predominante. E falando em juventude, o documentário faz uma dicotomia muito interessante entre a adoração fervorosa dos fãs e o caráter essencialmente mundano da grande maioria das situações em que os Beatles se encontram aqui.
Tudo isso resulta num retrato que é surpreendentemente crítico da Beatlemania, que ressalta as partes que mais desagradaram os Beatles durante essa visita. Então, essa abordagem eu achei bem original. Porém, Beatles 64 não faz jus completo ao seu título por não abordar outros eventos que também foram muito importantes para a história da banda que ocorreram em 1964, como por exemplo, o lançamento tanto do álbum quanto do filme de A Hard Day's Night, que no Brasil ganhou o título de Os Reis do Yeah Yeah Yeah. O álbum em si foi bastante notório porque foi o primeiro álbum dos Beatles a ser completamente autoral. Todos os álbuns anteriores dos Beatles tiveram covers, então A Hard Day's Night foi o primeiro álbum deles que foi completamente original de composições deles. E também a gente teve a primeira turnê mundial dos Beatles, durante a qual, nos Estados Unidos, a banda ameaçou não se apresentar em Jacksonville, na Flórida, caso a plateia fosse segregada. Então, eu acho que o David Tedeschi perdeu um pouco a oportunidade de fazer com que esse documentário fosse mais abrangente na sua abordagem desse ano tão importante para a história dos Beatles. É muito interessante notar que a grande maioria das fontes de Beatles 64 são pessoas que realmente vivenciaram a época retratada, seja como fãs ou celebridades admiradoras do trabalho da banda. E todo esse conjunto de depoimentos dá um caráter muito humano, uniforme, homogêneo e até sentimental à abordagem que o David Tedeschi deseja fazer aqui. Os depoimentos dos Beatles, por outro lado, desconstroem a mística por trás do fenômeno da Beatlemania, oferecendo perspectivas mais críticas sobre os mesmos aspectos que eram enaltecidos pelos fãs. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Uma das fontes de Beatles 64 é o diretor David Lynch, e ele esteve presente no primeiro concerto dos Beatles nos Estados Unidos, em Washington. E ele descreveu o evento como incrível, maravilhoso, algo fora desse mundo, algo que vai ficar para a história. E aí a próxima cena é um diálogo entre o Ringo e o Martin Scorsese, onde o Ringo fala que ele estava morrendo de medo de cair do estrado onde a bateria ficava, porque a única coisa que separava o banquinho onde ele sentava do chão do palco era uma barrinha de madeira dessa espessura aqui. Então é bem interessante ver como que os depoimentos do Paul, do Ringo e do John e do George, através de imagens de arquivo, conseguem trazer essas outras perspectivas que oferecem um retrato mais completo, mais abrangente do fenômeno da Beatlemania. Então foi algo bem legal. Tecnicamente, Beatles 64 impressiona pela qualidade na remasterização das imagens originais dos irmãos Maysles, de forma bem similar ao trabalho que o Peter Jackson fez em Get Back. A montagem consegue acrescentar um dinamismo ao retrato energético da Beatlemania, porém, na minha opinião, a montagem não consegue encontrar novas formas mais inventivas para contar essa história que já foi abordada em documentários anteriores. Por exemplo, um documentário no qual o David Tedeschi podia ter se inspirado para encontrar algumas formas novas de contar essa história é Os Irmãos Sparks, do Edgar Wright. Nesse documentário, o Edgar Wright utilizou animação, metalinguagem e um senso de humor bem inteligente para abordar os seus sujeitos, que no caso são a banda Sparks. Então, para mim, o David Tedeschi podia muito bem ter utilizado alguns desses métodos para fazer de Beatles 64 uma experiência mais original quando o assunto é documentários dos Beatles. Por fim, o design de som é executado de maneira bem inteligente, reforçando o caráter mundano de algumas cenas pela falta completa de som e trilha sonora, porém, em algumas sequências a música acaba fazendo falta, com a grande maioria delas sendo restrita somente a cenas de performance. Resumindo, embora o documentário não inove na sua forma de contar histórias e falhe ao não abordar a totalidade impactante da sua ambientação,
Beatle 64 surpreende por ser uma perspectiva humana, mundana e surpreendentemente crítica do fenômeno da Beatlemania, sendo obrigatório para todo fã dos Garotos de Liverpool. Eu fecho essa resenha com uma nota 8,5 de 10 e é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa resenha, não se esqueçam de dar aquele apoio curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, porque tudo isso me ajuda muito. E eu recomendo que vocês me sigam no Instagram, porque todas as enquetes subsequentes para as resenhas escolhidas por vocês serão conduzidas por lá. Então, eu espero verdadeiramente que vocês tenham gostado. Até a próxima, minha gente. Falou!